Bom, eu decidi fazer uma série nova aqui pro canal. Eu acho que eu tô chamando de JavaScript, do JavaScript ao Rust, não sei como que eu vou chamar, mas basicamente eu tenho me interessado bastante por Rust, é uma linguagem que eu venho acompanhando o desenvolvimento, mas eu nunca parei para trabalhar de fato ou para criar um projeto com ele. Então eu achei que seria a hora de começar a colocar um pouco de mais tempo estudando e talvez tentando entender como que é a API, para quem sabe no futuro eu poder ter isso com uma nova linguagem que eu tenho conhecimento, ou também trazer só conteúdo para vocês, né? E aí a minha ideia foi, basicamente, como eu tô fora do país, eu não acompanho muito futebol, mas eu gosto de só meio que saber em que posição que meu time tá. Infelizmente sou corintiano, ou felizmente sou corintiano, devia dizer, e meu time não tá muito bem. Então o que eu decidi fazer é uma CLIzinha que eu executo, e aí, como vocês podem ver na tela aqui, ele mostra a classificação e ele coloca as posições e a oscilação de acordo com a última rodada. Então ali, como vocês podem ver, o Atlético Paranaense subiu 2 posições, o Coxa e o Bragantino, os dois caíram uma. E aí eu fiz essa CLI como um exercício, basicamente. Aprendi bastante coisa, vi que é uma linguagem... é o que todo mundo fala, né? A curva de aprendizagem ela é um pouco maior do que, por exemplo, Go, mas ao mesmo tempo a produtividade ou vamos dizer, a estabilidade do seu código ela tende a ser um pouco maior, justamente porque é meio chato o compilador ao ponto de você falar, putz, eu tenho que declarar cada coisinha, então ele meio que força na hora de compilar você ter um código teoricamente sem nenhuma brecha de memória ou sem nenhuma falha de segurança, vamos dizer. Mas enfim, falei um monte aqui, mas basicamente essa é a introdução. E aí eu vou gravando os vídeos. Obviamente, como vocês já viram, eu já tenho aqui o projeto feito, então eu vou usar como base, justamente que eu não quero começar do zero e acabar me bananando. E aí eu vou fazer alguns vídeos nessa série trazendo o conteúdo sobre Rust, e aí se eu me adaptar e se tiver um feedback positivo, quem sabe eu trago mais conteúdo. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai dar um cargo new, já tem até aqui o autocomplete, eu vou chamar de Brasileirão. Isso, ele vai criar aqui uma nova pasta, né? Então se eu vir aqui em Brasileirão, ele vai abrir, eu vou abrir aqui na minha IDE. Já está aqui na minha IDE, Brasileirão. Então, basicamente, o que ele vai mostrar, o que a gente vai ter aqui por default é o arquivo TOML, que é basicamente o package JSON para quem trabalha com JavaScript, ou Composer para quem trabalha com PHP. Enfim, precisa dar o Gradle para quem trabalha em Java, blá, blá, o lock, o git ignore, o source, e aqui tem o meu IDE mesmo, que é o IntelliJ ele cria. Aí, basicamente, esse aqui o main é justamente a função que executa tudo, certo? E esse, vamos dizer, que é o starting point, que é o ponto inicial da sua aplicação. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar instalar algumas dependências para conseguir executar esse projeto. Quais são as dependências? As dependências a gente vai ter... Eu vou usar o .env justamente para gravar algumas variáveis de ambiente. Eu vou usar o request, que ele é vamos dizer assim, ele faz aquisições HTTP. Eu estou usando uma ferramenta chamada Colored, que justamente ela facilita na customização e na deixar bonitinho, vamos dizer assim, a CLI. E o Tokyo, que seria eu posso estar enganado, como eu disse, eu sou novato no Rust, mas basicamente o Tokyo seria o lado async do Rust, seria uma dependência que possibilita você trabalhar com código assíncrono no Rust. Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai colocar o .env, e a versão do .env última que tem aqui é 0.15. A mesma coisa eu vou fazer com o Tokyo. O bom é que o IntelliJ ele já tem um autocomplete bom aqui, então ele já está reconhecendo as coisas. E aí o que vai acontecer? O Tokyo, se a gente... Deixa eu abrir aqui o Firefox. E aí se a gente ver aqui no Tokyo Rust,
vocês vão ver que quando você vai instalar, tem como você definir as features. Então, por exemplo, se você quiser, você quiser definir quais são as features que você vai usar, você pode passar essa chave aqui com uma rede de valores. Então, no nosso caso, para ser honesto, eu vou usar full, porque eu não tenho necessariamente toda a lista de elementos que eu meio que vou acabar precisando, né? Então vai ficar aqui Tóquio, aí a gente vai colocar version, eu acho que está 0.2, e features vai ser array com full, certo? Aqui uma formatadinha. E a mesma coisa vai ser com request. Aí o request é request, na verdade, de west, é isso, né? Acho que não tem o U. Request. E aí o request vai ser uma coisa similar. Então, a version aqui, vamos pegar a última mesmo. 0.10. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É isso. E features. Eu vou colocar aqui como... deixa eu fechar isso aqui. E aqui features eu vou colocar como JSON. Porque, por padrão, o request ele não aceita ou não gerencia JSON inicialmente. Então, você precisa colocar as features como JSON, certo? E aí, aqui, as outras dependências é o Serge, que ele ajuda a trabalhar com JSON também. Então, deixa ele carregar ali. E aqui também as derivativas, né? Então, o derive vai ser 1.0.117. E por último, então aqui é o SERD, que eu comentei. É um framework para serialização e deserialização de estruturas de dados em Rust. Então eu falei JSON, mas não necessariamente é para JSON, é para trabalhar com estrutura de dados, certo? Então vou voltar aqui. Então o SERD derive a gente já instalou. E por fim eu vou colocar o Colored, que é a versão 2, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer, então. Se eu vir aqui no Firefox, tem um serviço que eu estou usando que chama apifutebol.com.br. Então, apifutebol.com.br. Basicamente, eles têm planos gratuitos em uma determinada quantidade de requisições, eu acho que são 100 requisições por dia. Mas como eu basicamente rodo... Então aqui, ó, se você for gratuito, 0 por mês, 2 campeonatos, 100 requisições por dia e acesso a uma dashboard. Não tem acesso à partida ao vivo, mas tem acesso à tabela atualizada, que é o que eu preciso. E basicamente é isso, certo? Então, eu me inscrevi, e aí quando você se inscreve, ele vai gerar para você um token, né? Ele gera o token tanto de teste quanto token live. E aí eu vou instalar o .env, na verdade, deixa eu voltar aqui na documentação do Rust, e aqui a gente vai usar o .env. E aí, cadê o .env aqui? .env. E aí eu vou salvar vou salvar o meu token e também vou salvar o endpoint, a URL do endpoint. Lembrando que eu estou usando a tabela do Campeonato Brasileiro, então se eu vier aqui apifutebol.com.br, deixa eu logar aqui para... Acho que na verdade eu nem preciso logar. Mas se a gente vier em campeonatos, vamos documentação aqui na verdade. A lista de campeonatos. Então basicamente ele vai mostrar aqui, ó, o Campeonato ID, Copa do Brasil é o Campeonato ID número 2. O Campeonato ID número 6 é o Campeonato Carioca. O Campeonato Brasileiro, Brasileirão, é o ID 10. Então, basicamente, vamos aqui, eu vou voltar aqui, vou criar um arquivo .env, file. Vou criar aqui um arquivo .env, no qual eu vou colocar aqui endpoint, que vai ser igual a isso daqui, certo? Então, essa daqui é a API que a gente vai chamar. A versão 1, campeonato, e aqui o ID, a tabela é o Brasileirão.
Obviamente que esse projeto você pode, quem for fazer o projeto, você pode adaptar para a sua necessidade. Talvez isso aqui não deveria ser hard-coded dessa maneira, mas é assim, basicamente, que eu estou fazendo, justamente porque eu não tenho nenhuma necessidade de pensar muito fora da caixa do que eu estou do que eu preciso fazer, na verdade. Enfim, já me enrolei aqui. E aí aqui eu vou criar um token que eu vou colocar aqui no arquivo e vocês gerem o token de vocês vão saber meu token, obviamente. Bom, já salvei o arquivo env lá, já está tudo bonitinho. E aí o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter o nosso arquivo aqui, o arquivo main. Uma coisa que eu aprendi trabalhando um pouco com Rush nesse projeto é que ele tem algumas sintaxes que eu não estou acostumado, mas que elas ajudam, mas ao mesmo tempo elas são confusas se você não para entendê-las, né? Então o que eu vou fazer? Eu falei tudo isso por quê? Porque ela é uma linguagem muito tipada, e ao mesmo tempo que é uma linguagem muito tipada, as coisas, você tem várias opções, você tem várias maneiras de fazer o mesmo código, né? Então o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Como a gente está usando o .env, eu preciso inicializar o .env aqui no nosso main. E aí como que se faz isso? Faz um .env e dá um OK aqui. Aí aqui eu preciso importar isso daqui. Na verdade eu não preciso importar, não. Acho que eu não preciso importar. E aí o que dá para eu fazer? Aqui no println eu posso fazer meu endpoint para requisições. E aqui eu coloco esse aqui seria o placeholder, vamos dizer, né? E aí eu só preciso colocar aqui env.var, na verdade var é minúsculo, e aí aqui eu coloco endpoint, certo? Mas, como env.var, ele vai vir, ele tem esse conceito de wrapping, né? Então, como ele vai vir meio que encapsulado, se eu quiser usar isso, eu preciso dar um unwrap e dar um toString. Então é bem verboso assim a linguagem como se só. Então se eu rodar aqui, então aqui ele vai instalar os negócios tudo. Deixa eu rodar aqui no terminal que está até um pouco maior para vocês verem. Bom, como eu disse para vocês, é uma linguagem bem tipada e eu já esqueci aqui de importar o std env aqui. Isso é uma coisa que você usa bastante a biblioteca standard, né? Então você acaba tendo que ser bem explícito, né? Enfim, agora ele já buildou porque ele já tinha feito as dependências. Ele está mostrando ali, ó, meu endpoint para requisições é esse daqui. Aí o que eu vou precisar? A última coisa que eu vou fazer nesse vídeo antes de dar sequência é que eu vou definir isso como uma variável. Então aqui, em vez de fazer toda esse print area aqui, esse console log da galera do JavaScript, eu vou criar aqui um let endpoint, vai ser igual a isso daqui. Então ele já está aqui, ó, ele já entendeu por causa do toString que o tipo de endpoint é uma string, certo? E aí é isso. Eu vou no próximo vídeo eu vou começar a trabalhar com requests. Vamos dizer que a cadência desses vídeos vai ser um pouco mais devagar, porque eu mesmo, como vocês vão ver, eu não estou ainda muito craque na linguagem, então eu mesmo vou bater cabeça, mas eu acho que é importante também mostrar que aprender uma linguagem também é entender a sintaxe e entender as regras específicas de cada linguagem. Mas enfim, continuo no próximo vídeo, aí vou começar a fazer as requisições, na verdade o client do request, e aí quem sabe começar a trabalhar já com um pouco dos dados que a gente vai puxar da API, beleza? É isso aí, vejo vocês no próximo vídeo então.